Olá, olá, senhoras e senhores ligados, conectados aqui no nosso programa. O bicho tá pegando, meus queridos. Pensa que a segunda-feira, a semana começou magnífica. Meus amores. Fábio, essa matéria aí eu já vi, Fábio, na tela. Mentira, essa aqui você não viu. Eu garanto pra você. Mas eu não vou falar dela agora não, vou só abrir aqui comentando, tá bem? Daqui a pouco eu vou mergulhar nela. Justiça dos Estados Unidos volta a intimar Moraes em processo movido por Trump. A Trump Media e a Hubble acusam o ministro do STF de censura e pedem que ordens brasileiras não tenham validade nos Estados Unidos da América. Ai, 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 minha gente. É agora que o bicho pega. E a matéria é dessa segunda-feira, dia 7. Não é matéria repetida, tá? A Justiça dos Estados Unidos voltou a intimar o Alexandre de Moraes. Até onde eu sei, está explodindo o prazo para o ministro que é réu lá nos Estados Unidos, para que ele possa se manifestar. Caso ele não se manifeste, ele será julgado à revelia. Ou seja, eles vão ouvir apenas a outra parte envolvida, que é as empresas, né? A empresa de Trump, a Trump Media e também a Rumble. Meus amores, é bomba atrás de bomba, tá certo? É uma atrás da outra. Olha o que declarou o Eduardo Bolsonaro nessa segunda-feira. O Eduardo Bolsonaro diz que manifestação do Trump é apenas o primeiro passo. O deputado licenciado cita mudança de cenário e diz que novas ações do governo Trump estão se achegando. Isso daqui que nós estamos vendo é só o prelúdio. É só o prelúdio. Mas, durante esse programa, eu vou te contar que o governo dos Estados Unidos, ele solicitou que o Eduardo Bolsonaro não fizesse comentários sobre os desdobramentos daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. É bem a cara do Trump, né? O próprio Eduardo disse também que o Trump não joga palavras ao vento. Lembra quando o Trump bombardeou o Irã? O que o Trump fez? Daqui umas 2 semanas eu vou pensar sobre isso. Passou 2 dias, bomba para todo lado, enquanto o mundo estava acreditando que o Trump não iria fazer nada, bomba para todo lado. E nessa situação, o Trump pediu para que o Eduardo ficasse um pouquinho mais tranquilinho, evitasse comentar algumas coisas, e também é uma matéria que eu vou comentar com você daqui a pouquinho, tá bem? Mas se você for prestar atenção, nesse vídeo que eu vou trazer agora, você já vê que o Eduardo já está agindo com tal cautela que os Estados Unidos pediu para o Eduardo Bolsonaro. Presta atenção. Fala pessoal, vocês viram o post que o Trump acabou de fazer na sua rede social, a Truth Social, falando sobre o Jair Bolsonaro? Eu e o mundo estamos assistindo a eles fazerem nada mais do que persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. Conheci Jair Bolsonaro, ele era um líder forte, que realmente ama o seu país, além de um negociador muito duro nas questões comerciais. A sua eleição foi muito apertada, e agora ele está liderando as pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um opositor político, algo sobre o qual eu sei muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes mais. E agora, o nosso país é o que mais está à frente no mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que está se fazendo com seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro e a sua família e os seus milhares de apoiadores de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, que chama-se eleição. É um recado para quem acha que o Brasil não tem espaço na agenda política da maior potência bélica e econômica do mundo, e o recado que a questão vai para além somente de Jair Bolsonaro, mas também os seus familiares e os seus apoiadores. Eu hoje estou vivendo no exílio aqui nos Estados Unidos por conta dessa perseguição. E daí, em virtude dessa postagem do Trump, tem muita gente me ligando para querer saber detalhes, etc. Eu
só posso dizer que a gente não pode entrar nesses pormenores, mas o que eu posso garantir para vocês é que essa não será a única novidade vinda dos Estados Unidos sobre esse tema da perseguição no Brasil nessa semana. Um abraço, fiquem com Deus, nós venceremos. Não posso, tá vendo? Não posso entrar nos pormenores, mas posso dizer que não é a única novidade vindo dos Estados Unidos durante essa semana. Gente, só para constar, eu pedi para o ChatGPT fazer um cálculo quando terminava o prazo do Alexandre de Moraes se apresentar a sua defesa, o seu questionamento na justiça americana, da qual ele é réu, termina nesta terça-feira, dia 8. Acaba o prazo do Xandão, tá? Então essa semana o bicho vai continuar pegando, ok? Esta terça-feira será importantíssima. Alexandre de Moraes vai apresentar na defesa ou vai dar beijinho no ombro para a justiça americana, da qual ele é réu? Pois é. E aí, minha gente, o que acontece? Tem uma reportagem aqui da Jovem Pan, da qual eu quero destacar para você, onde o repórter direto dos Estados Unidos diz que lá nos Estados Unidos os bastidores é a primeira bomba, que vem muito mais bombas contra Moraes, contra Lula, contra o STF. Onde ele defende Jair Messias Bolsonaro. E dizem aqui nos Estados Unidos, especialmente nos bastidores da Casa Branca, especialmente nos corredores do poder em Washington, que foi apenas a primeira de uma série de falas que vão acontecer ainda ao longo dessa semana. Ele disse o seguinte, abre aspas, deixem Bolsonaro em paz. Ele é um grande homem, fez um excelente trabalho como presidente e está sendo perseguido pelos mesmos radicais de esquerda que tentaram me destruir. O povo brasileiro deve decidir seu futuro nas urnas e não em tribunais aparelhados, escreveu Trump. Vale lembrar, né, que essa mensagem segue ainda rendendo uma ampla repercussão, especialmente entre os aliados de Bolsonaro. Inclusive, o filho do ex-presidente, do ex-líder brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele mora aqui no estado da Flórida, de onde falamos ao vivo, e ele compartilhou essa postagem nas suas redes sociais com elogios ao republicano. Ok? Eu acho que até aqui dá pra você entender, né? Dá pra você entender que não é, tá bem, o fim. Exatamente. Não é o fim. Vem bomba durante a semana contra Moraes, contra Lula, o STF. E a semana tá só começando, ok? A semana está só começando. Aqui, Eduardo Bolsonaro diz que manifestação de Trump é apenas o primeiro passo. O deputado licenciado cita mudança de cenário e diz que novas ações dos Estados Unidos virão. Só que olha a matéria seguinte que eu preparei aqui para você. O governo Trump faz pedido ao Eduardo Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. Vamos lá? Reportagem do portal Metrópolis. Integrantes do governo de Donald Trump fizeram um pedido ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo durante a reunião nos Estados Unidos da América. Casa Branca solicitou ao parlamentar que não fale com terceiros sobre sanções estudadas por Washington contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo interlocutores de Trump, o vazamento poderia atrapalhar a implementação das diferentes medidas de análise. Após tomar conhecimento de que os Estados Unidos estudam punir Moraes com a severa lei Magnitsky, o presidente Lula acionou o Itamaraty para tentar demover a Casa Branca de seguir com a iniciativa. Os esforços diplomáticos, contudo, não alcançaram, ao menos por hora, o resultado esperado pelo Palácio do Planalto. Nem irá. Pode desistir. Não irá. Aqui tudo indica, Trump está só começando. Nessa segunda-feira, Lula mesmo. Lula acusou Trump de interferir na soberania do Brasil por dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de perseguição. Segundo as falas do Lula,
A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Aos brasileiros, povo, ou aos brasileiros, STF? Hã? Aos brasileiros, povo, ou aos brasileiros, STF? E o STF tá mandando em tudo aqui, né? Tá decidindo tudo aqui. Então, meus queridos, até dar um enfoque aqui ao Space Liberdade, o governo Trump está solicitando que o Eduardo Bolsonaro que não comente com terceiros sobre sanções estudadas por Washington contra Moraes, é o que diz o Capelli. Segundo interlocutores de Trump, o vazamento poderia atrapalhar na implementação das diferentes medidas de análise. E é aqui que eu gostaria de puxar a orelha, né, da direita, se bem que palavras às vezes são só palavras, né? Essa galera nem me assiste, nem sabe quem eu sou. Mas você sabe quem eu sou e tem acompanhado, que eu tenho sempre falado sobre isso daqui. Às vezes a direita faz uma festa, cria-se tantos, como é que eu vou falar? Cai uma migalhinha no colo da direita, a direita... E a gente sabe que os verdadeiros estrategistas não trabalham assim. Eu não vejo, por exemplo, o próprio Bolsonaro, agindo com tanta bravatas, alimentando tantas esperanças, às vezes com uma piscada de olho do Trump, com um aceno tão leve, sabe, assim, tão à distância. Obviamente que a declaração dessa segunda-feira foi explosiva, claro. E a direita sim, a direita tem que fazer o oba-oba, fazer o baracubaco, botando pra quebrar. Só que às vezes, minha gente, às vezes a direita faz o oba-oba em cima de um negocinho tão pequeno, tão insignificante, tá? E às vezes peca, e às vezes a informação era até importante, mas erra na propagação da informação. Pronto, falei. E quando eu falo direita, entendam que eu estou me referindo a nomes, a elementos que envolvem a direita brasileira. Ok até aqui, meu querido e minha querida? Então vamos para frente, porque atrás sempre vem gente, beleza? Olha só, o que acontece, minha gente bonita, minha gente querida desse amado Brasil, sintonizados aqui no Abordo Notícias, já sejam bem-vindos aí, tá bem? Sejam bem-vindos aí. O trabalho do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, sobretudo, ele é importantíssimo quando o assunto é aí sanções a Alexandre de Moraes e denunciar também o que o governo do descondenado anda aprontando aqui no Brasil e até fora do Brasil também, tá? Hoje teve aí um debate, exatamente na CNN, entre o Guilherme Boulos, deputado federal de São Paulo, e o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado licenciado, mas é um deputado do estado de São Paulo. E os dois entraram no tal do programa CNN, a Arena em Debate. E eles estiveram comentando aí, e o Boulos, como sempre, tentou dar aí uma lacrada para cima do Eduardo, mas o tiro saiu pela culatra. O negócio pegou fogo lá, tá bem? E nós vamos comentar aqui no Abordo Notícias para você, trazendo esse trecho aqui, ó. Presta atenção. Eu queria saber se na avaliação do senhor, essa declaração de Donald Trump de hoje, se deve à articulação política de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a influência que ele tem ou teria junto a Donald Trump e ao Partido Republicano. Pedro, eu acho que isso é ele quem tem que dizer, se ele vai ser réu confesso ou não. Porque alguém que conspira contra o seu próprio país, uma autoridade estrangeira, cai num crime previsto em Constituição que é de lesa pátria. É muito bem definido. Então precisa ver se o Eduardo Bolsonaro vai aqui, ao vivo, confessar o cometimento de mais um crime ou não. Eu tenho a plena convicção de que isso não impacta em absolutamente nada nas instituições brasileiras. Eu acredito que tem a nossa contribuição na medida que a gente traz os fatos, né, do Brasil para o conhecimento dos norte-americanos aqui, seja dentro do poder executivo ou do poder legislativo principalmente, mas também percorrendo a imprensa internacional. Eu queria pegar um gancho aqui para responder ao Boulos, dizendo que, olha, se é um fato que não tem impacto no Brasil, que não tem importância, não vai mudar nada no Brasil, por que o Lula escalou o Itamaraty
para tentar, né, brecar qualquer conduta do governo norte-americano. A verdade é que está ocorrendo nos bastidores uma preocupação muito grande. Ninguém quer tomar uma sanção ao FEC nas costas, né? Fica sem acesso à conta bancária, a cartão de crédito, e as pessoas com as quais você se relaciona também acabam sendo sancionadas. Então existe uma grande chance de que, em se verificando essas sanções, o Moraes ele seja isolado, né? Seja uma pessoa tóxica. E aí, nesse momento, né, tirando de lado o Moraes, porque o nosso problema nunca foi com as instituições brasileiras, mas somente com este juiz da Suprema Corte, a gente possa ter a tranquilidade para resgatar a normalidade brasileira. Agora, dizer que o Lula resgatou o Brasil no cenário internacional, pelo amor de Deus, ele acabou de fazer um BRICS, que é o grupo dos seus maiores aliados, sem os dois, né, líderes dos principais países, sem o Xi Jinping da China e sem o Putin da Rússia. O Lula resgatou nossa soberania para quê? Para mandar avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção lá no Peru, e trazer ela de jatinho da FAB para o Brasil? Eu acho, Boulos, que a melhor resposta que a gente tem, né, com relação à outra pergunta que você fez, tributária, é reduzir os custos do governo. Por que o Lula não faz igual o Bolsonaro? Fica em hotel de trânsito do Exército, né? Fica reduzindo ao máximo os custos dentro do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto. Isso daí não faz porque o Lula quer ficar de férias, né, em lua de mel eterna com a Janja, e quer que o povo pague essa conta. Nem rico nem pobre tem que pagar essa conta, né? A gente tem que trabalhar e ter um governo enxuto e com austeridade. Ai, minha gente, mas deu uma fritada bonita, não foi? Foi, fala a verdade. Foi uma fritada daquelas. Hã? Foi ou não foi uma fritada? Rapaz do céu. Foi uma fritada gigantesca, em todos os sentidos. Aqui ele fritou o Lula, ele fritou também o próprio Guilherme Boulos. Foi uma fritada, tá bem? Uma fritada. Aí você pergunta assim pra mim, ô Fábio, como é a visão que o americano tem aí do Alexandre de Moraes? Ele é visto como um vilão do Batman. É o que diz o aliado de Trump, o ex-estrategista da Casa Branca, o Steve Bannon. Ele entrevistou o Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, horas após a publicação de Donald Trump, e saiu em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Bannon, que recentemente esteve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que acredita fortemente que o ministro do STF será alvo de sanções. Tem uma reportagem aqui, os créditos ao portal Metrópolis. Eu vou trazer para você, reagir a esse vídeo aqui. Eu estou gostando bastante desse modelo que o Metrópolis está usando aí para trazer as suas reportagens, tá bem? Bem legal mesmo. Vou trazer aqui, vamos lá. Moraes é como um vilão do Batman. Foi assim que Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca e aliado até os dias atuais do presidente Donald Trump, definiu nesta segunda-feira o ministro da Suprema Corte do Brasil. Moraes is like a Batman villain. I mean, this guy is as bad as they get. Bannon, que foi recebido no mês passado por Donald Trump na Casa Branca, entrevistou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, horas após a publicação em que Donald Trump saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Look, the President of the United States came out as hard as I've ever seen him, and he basically put Morales on notice. I got my eye on you. Right? I don't like what you're doing, and, you know, you're not going to do it to this guy. You're not going to throw him in prison when this is all about you. This is all about electoral politics. Because Morales is one of the worst people on the world stage right now, and he must be dealt with. Talk to me about what's so important about, because people should know there's a lot of activity going on behind the scenes. It's so many people on Capitol Hill, so many people in the populist nationalist movement that are saying we have to do this. One of the reasons, and this is why we have a team in Rio right now, the Birch Gold team. Lula, who came with all this, because he'd been in prison for corruption, he came with all this, what people remembered him as, he's a caricature of himself. Moraes is like a Batman villain. I mean, this guy is as bad as they get, and he's got to be dealt with. This is why the OFAC sanctions, I believe, strongly are going to come. Por sua vez, o deputado licenciado reforçou os pedidos por sanções contra Alexandre de Moraes. We really believe that OFAC sanctions is the right medicine against these virus. But the problem is, if United States, if the Trump administration thinks they take a little bit longer,
then the regime will be consolidated, and it will be really hard to apply these sanctions with some effects. And you should know that there's a huge undertaking here in the United States to make sure this happens. Ao encerrar a entrevista, o aliado do atual presidente dos Estados Unidos classificou Eduardo Bolsonaro como um herói. You're a hero. If people knew the effort that this man did for his father and his country every day, they would just be overwhelmed with what a patriot you are for your country and for your citizens, sir. It's been very inspiring to me. Bannon foi condenado em outubro de 2022 a 4 meses de prisão por desacato ao Congresso dos Estados Unidos. Ele se recusou a colaborar com a investigação sobre a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ignorando intimações para fornecer documentos e testemunhar. Bannon e Trump mantiveram contato direto recentemente, como evidenciado por um almoço na Casa Branca em junho agora, antes dos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã. Ai, créditos aí ao metrópolis.com, minha gente. Você tá vendo, né? Você tá vendo, né? Tá acompanhando, tá ligado aqui comigo? Tá aqui ou foi pra outro planeta? Preste muita atenção pra depois você não sair falando abobrinha por aí. Steve Bannon, aliado do Trump, ele diz que Alexandre de Moraes é visto nos Estados Unidos como um vilão do Batman. É o que diz aí o ex-estrategista da Casa Branca, o Steve Bannon. Meu Deus do céu, gente. Aí continua, né, na fala dele. Ele basicamente avisou o Moraes, ele se referindo ao Trump, quando o Trump estava comentando aí a respeito do Brasil, tá? Do que está acontecendo aqui contra o Jair Messias Bolsonaro. Ele basicamente avisou Moraes: estou de olho em você, certo? Eu não gosto daquilo que você está fazendo. Você não vai fazer isso com esse cara. Você não vai jogá-lo na prisão. Olha aí, meus queridos. Nós estamos vendo, tá? O Trump, olha aqui, chamando para si o assunto Bolsonaro, família e também os apoiadores, e até a matéria aí do portal Metrópolis que eu quero destacar para você. E a bomba, segundo aí o que está sendo discutido nos Estados Unidos, os bastidores, é de que vem mais bomba por aí. Vem mais bomba por aí. O próprio Eduardo Bolsonaro, ele disse aqui, ó, eu vou até inverter, já eu volto naquela matéria. Ele diz o seguinte: Trump não joga palavras ao vento e que os próximos dias podem ter novidade. O que eu posso falar é que Trump não joga palavras ao vento. Se ele falou isso é porque tem alguma coisa acontecendo. Eu estou com a expectativa alta, diz o Eduardo, a Folha de São Paulo. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eduardo Bolsonaro, tem muita gente que o chama de lesa pátria, né? Traidor, covarde, porque segundo eles, né? Quando o Xandão foi para cima dele, ele deixou o país. Minha gente, como é que luta com Alexandre de Moraes? Existe que arma acima do Alexandre? Fala pra mim. STF dando respaldo a ele? Ele manda prender, a polícia prende. Ele julga e condena. Quem luta de igual para igual com Alexandre de Moraes? Quem lutaria é o Senado, que é um bando de velho da bunda caída, né? Da bunda flácida. É um monte de velho, bunda caída, bunda mole. Ai, o gordinho falou bunda mole, tá bom. Vou usar a etiqueta. Glúteos flácidos. São aquele bando de alguns ali, bunda mole. Tá? Quem consegue? Aí fica fácil pra direita chamar qualquer um. Já chamaram o Bolsonaro de covarde. Fica fácil, meu. Os caras jogam tudo nas mãos do Alexandre. O Alexandre pega tudo. E aí, quem consegue enfrentar Alexandre de Moraes?
Quem tem armas compatíveis para enfrentar Alexandre de Moraes? Entenda, armas são... é uma metáfora. Estou falando metaforicamente com você. Quem tem o poder bélico de Alexandre de Moraes? Vem pra cá, ô Eduardo. Vem pro Brasil pra você ver onde tu vai parar. Fique aí até resolver as coisas. É um porta-voz aqui, eu tenho certeza que muita gente vai criticá-lo, mas pode ter certeza que você está sendo a voz de muita gente também. Muita gente que não teve a coragem que você tem. De frouxo, de covarde, você não tem nada. Você é um guerreiro, um corajoso. Ok? Vamos então àquela matéria? Aqui, ó. Retornando. Portal Metrópolis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou para si a pauta de Jair Bolsonaro, do PL, e a família. Em publicação na rede social Truth Social, Trump saiu em defesa do ex-presidente brasileiro e diz que há uma caça às bruxas, referindo-se a Bolsonaro, familiares e apoiadores dele. Segundo interlocutores da família Bolsonaro, Trump terminou que o assunto Brasil será conduzido por ele próprio. Vou repetir porque eu errei. Segundo interlocutores da família Bolsonaro, Trump determinou que o assunto Brasil será conduzido por ele próprio. Antes, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, era quem se pronunciava a favor de Bolsonaro. Perdão, gente, eu tô tão emocionado que você não tem noção. Rubio chegou a ameaçar aplicar sanção ao relator dos inquéritos sobre o 8 de janeiro e também da suposta... É engraçado que agora todos os jornais, a maioria, estão tratando de suposta trama golpista. Os mais esquerdistas aí chamam de trama golpista. Agora existe um suposta. E é engraçado quando você entra em alguns portais, que a galera é do copia e cola, né? E eles falam, né? Bolsonaro está envolvido no inquérito da trama golpista. Não. Agora até o Metrópolis tem aqui um suposta trama golpista, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. Enquanto Bolsonaro responde ao processo por suposta tentativa de golpe no Brasil, quem tem feito a interlocução com o governo norte-americano é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos Estados Unidos neste próximo tempo, afirmou o parlamentar no X, sem dar detalhes. Uau, meus queridos. Eduardo diz que tem vivido um exílio nos Estados Unidos. A articulação do parlamentar com o governo Trump coloca como um dos principais nomes para a corrida presidencial de 26 em substituição ao pai, que ainda está inelegível. Espero que não dure por muito tempo, tá? Espero que não dure por muito tempo. Aí você vai falar assim, Fábio, legal, o Trump é animal. Sim, a bomba está explodindo. E não parou por aí não. Alguém se lembra dela? Pois é, olha ela de volta aí. Elvira Salazar, aquela que mostrou a foto do careca. Lembra da foto do Alexandre de Moraes sendo exposta lá no Congresso americano? Olha, nós estamos falando de Alexandre de Moraes. Para você que não sabe, não conhece o Alexandre de Moraes, ela mostrou uma foto. É esse senhor aqui, ó, da foto. A deputada americana acusa juízes ativistas de silenciar Bolsonaro. Vamos aqui à reportagem do antagonista. A deputada republicana Maria Elvira Salazar afirmou nesta segunda-feira, dia 7, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo silenciado por socialistas radicais e também juristas ou juízes ativistas. Em publicação no X, a congressista fez menção direta ao ministro
Ó, tô profetizando, né? Ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e pede para que tirem as mãos de Bolsonaro. O que está acontecendo no Brasil? Uma vergonha. Os socialistas radicais e juízes ativistas como Alexandre de Moraes estão usando os tribunais como armas para silenciar Jair Bolsonaro, porque temem a vontade do povo. Isso não é justiça. É um ataque político, tirando diretamente do manual socialista. Em uma democracia, os líderes são escolhidos nas urnas, não removidos pela tirania judicial. Tirem as mãos de Bolsonaro, foi o que escreveu a deputada Elvira Salazar. O comentário de Salazar ocorreu horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma postagem na rede social Truth Social, pedindo que deixem Bolsonaro em paz. E as bombas continuam explodindo, uma atrás da outra. Parabéns à deputada Elvira Salazar, que está sendo muito bem destacada aí o comentário dela, que logo após a postagem do Trump, e eu mostrei essa postagem, inclusive, para uma pessoa muito querida aqui do canal, e ela me disse o seguinte: é muito sério isso daqui, o que o Trump falou. Obviamente, é sério. É sério demais. E é muito sério o que estão fazendo com o Bolsonaro. E olha o que ela diz aí: tirem as mãos dele. Elvira Salazar classificou que o que acontece no Brasil é como uma vergonha e afirmou que os tribunais estão contra o ex-presidente, pois temem a vontade do povo. Isso não é justiça. É um ataque político, tirando diretamente do manual socialista. O que vocês viram naquele ataque do professor comunista à filha de Roberto Justus, aquilo lá saiu do manual do socialismo, sabia? Aquele cara, ele é marxista. Ele tem lá grupos de estudo de marxismo. Ok, até aqui? É comunista. Fez parte do governo de Lula. É um esquerdalho ao quadrado. Então, é esse manual que esses comunistas vagabundos, que esses comunistas dos infernos usam. No caso, para atacar uma criança e também, segundo a deputada, aí trazendo aqui de volta para o assunto, segundo ela, é um ataque tirano, diretamente do manual socialista. É a maneira que a esquerda usa, a esquerda que diz tanto defender aí as questões de democracia, que o que nós vemos é exatamente isso. É os modos operantes aí dessa esquerda endemoniada. Justiça dos Estados Unidos volta a intimar Moraes em processo movido por Trump. Eu vou repetir o que eu falei aqui no começo. Você, Fábio, já falou disso várias vezes, mas que culpa eu tenho? A justiça intimou de novo. Hã? De novo, meu filho, agora, segunda-feira, 7/7, meu amor. Eu não tô falando pra você que a semana começou com tudo? Eu não estou falando que o bicho tá pegando? Que agora já não é mais Marco Rubio responsável, é diretamente com Trump. Aí tu vai ficar aí panguando, vai ficar deixando comentário aí, nada acontece. Eu quero falar com gente da mente aberta, tá? Quero falar com você que tem a mente aberta, beleza? Vamos aqui, meus queridos. A Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, voltou a intimar nesta segunda-feira, dia 7, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a Suprema Corte
brasileira. Aqui, dando sequência, tá? Só atualizando a página. Vou repetir. A Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, voltou a intimar nesta segunda-feira, dia 7 de julho, o ministro Alexandre de Moraes, do STF brasileiro, em uma ação movida pelas empresas Trump Media, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e também pela plataforma de vídeos, a Rumble. As companhias alegaram que Moraes praticou censura ao determinar a suspensão de contas em redes sociais e pedem que suas ordens não tenham validade em território norte-americano. Moraes tem 21 dias para apresentar uma resposta formal ao processo ou fazer uma moção, pedido para arquivamento ou contestação. O prazo começou a contar a partir da data em que ele foi oficialmente notificado. Dizem aí, pelo menos eu perguntei ao ChatGPT, inteligência artificial, e ela me diz que termina hoje, 8/7, tá? Caso ele não se manifeste dentro do prazo, o tribunal poderá emitir um julgamento à revelia, aceitando os pedidos feitos pelas empresas, as autoras, sem ouvir a defesa do ministro. Na ação, as duas plataformas, conhecidas pelo seu conteúdo conservador, afirmaram que Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, que protege a liberdade de expressão. Alegam que decisões do ministro censuram o discurso político legítimo dos Estados Unidos e violam direitos garantidos pela Constituição norte-americana. As empresas contestam ordens de Moraes que determinam a suspensão de contas de usuários politicamente ativos, como o do jornalista brasileiro Alan dos Santos, que, segundo as autoras do processo, essas decisões impediriam que o conteúdo fosse visualizado por usuário nos Estados Unidos da América, configurando, segundo elas, tentativa de censura. As companhias pedem que a Justiça dos Estados Unidos declarem as ordens do ministro inexequíveis no país. O Poder 360 procurou o STF para questionar se o ministro Alexandre de Moraes pretende se manifestar sobre a intimação, mas não obteve resposta até a publicação dessa matéria. A Rumble está suspensa no Brasil por determinação de Alexandre de Moraes desde fevereiro desse ano. Ele determinou a suspensão da plataforma no Brasil depois que a empresa não cumpriu as seguintes decisões: remoção dos perfis do jornalista Alan dos Santos em rede social, bloqueio dos repasses financeiros recebidos por ele por meio de publicidade, inscrição de apoiadores e também doação na plataforma, e a indicação de comprovação de um representante legal da empresa no Brasil. Então tá aqui, ó. A Truth Social e a Rumble estão processando Alexandre de Moraes. Ele é réu nos Estados Unidos, tá? E o motivo da Rumble não estar operando no Brasil é porque o Alexandre de Moraes pediu a remoção dos perfis de Alan dos Santos e também pediu para bloquear o repasse financeiro que ele recebe por meio de publicidade e inscrição de apoiadores na plataforma. Aí depois tem uma outra questão aqui, que é a comprovação de um representante legal da empresa no Brasil. Se já não houvesse esse enguiço ali em cima do do Alexandre de Moraes querer censurar perfis de pessoas americanas, porque o Alan dos Santos está sob cobertura dos Estados Unidos. O Alan dos Santos, ele inclusive foi negado a extradição dele, foi negado a inserção do nome dele na lista vermelha da Interpol. Então ele está sob proteção dos Estados Unidos. Ele, eu não sei como é a situação dele legal nos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, ele já é um cidadão americano. É verdade, essa notícia saiu já tem algum tempo. Ele já é um cidadão americano. Então não se pode censurar um cidadão americano. E por isso, o Alexandre de Moraes removeu a empresa aqui no Brasil. E lembrando a cada um de vocês que a Truth Social, que é a
A rede social do Trump, que é gerida pela Trump Media, ela hospeda os servidores, os seus servidores são lá no Rumble. É o Rumble que presta esse serviço para a empresa do Trump. Ele hospeda, ele é o servidor da Trump Social. A rede social havia voltado a funcionar no Brasil em 8 de fevereiro. À época havia sido intimada pelo ministro a bloquear conta dos jornalistas. A conta do jornalista, que é o Alan dos Santos. É tudo por conta do Alan, minha gente. Os advogados que representavam a plataforma responderam que não tinham poderes legais para serem intimados em nome da Rumble Brasil e renunciaram. Na decisão, Moraes citou que o representante legal é uma exigência para que uma empresa com sede no exterior atue no Brasil. Em resposta, a empresa entrou com uma ação na justiça norte-americana para impedir os efeitos da decisão de Alexandre de Moraes e acusou o ministro de censura. O prazo de 21 dias finaliza nesse dia 8, portanto hoje, tá? Então, ele foi intimado mais uma vez, foi alertado, tá? Então, o prazo está acabado. Será que Alexandre de Moraes se pronunciou? Será que Alexandre de Moraes ainda vai se pronunciar durante todo o dia de hoje, dia 8, terça-feira? É o que nós veremos, tá bem? O dia promete, a semana promete, mais que tudo. É explosivo o que está acontecendo. Mas olha aqui também, ó. Após apoio de Trump a Bolsonaro, ministros do STF estão em silêncio. Membros da Suprema Corte entenderam ou entendem que a defesa do tribunal cabe ao governo federal, cabe ao Lula. Vixe! Vamos aqui, minha gente. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF, escolheram silenciar diante das últimas declarações de Donald Trump sobre as perseguições ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Nos bastidores, ministros da Corte avaliam que a defesa institucional do STF e do país cabe ao governo federal e à diplomacia. Depois da manifestação de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou também em uma rede social mensagem dizendo que o Brasil é soberano e não aceita qualquer tentativa de interferência externa. Engraçado que quando era com ele, a turma do PT foi fazer peregrinação, né? Foram para a Europa, foram para os Estados Unidos pedir ajuda, dizendo que o Lula era a vítima do sistema aqui no país. Agora, quando é o opositor, quando é Bolsonaro, aí não pode. Tá bem? Não pode. Naquela época, se os Estados Unidos, tá? Olha só, eu tenho um negócio aqui que eu quero mostrar. Me permita procurar aqui para você, tá dentro do contexto, tá? Ó. Ai, gente. Ai, peraí. Gente, é rapidão, vale a pena, tá bem? Vale a pena, tá? Só espera um pouquinho, não saia não, tá? Aqui, ó. Eu usei essa matéria aqui para falar aí que o Bolsonaro pode, né? De repente lançar a candidatura dele mesmo preso, tá? Uma estratégia aí, depois a gente comenta, já comentei bastante. Mesmo preso, há 120 dias, Lula vira candidato oficial do PT a presidente. Aí ele diz aqui, ó, convenção é realizada em São Paulo, carta do ex-presidente foi lida no evento, política externa é ditada pelos Estados Unidos, diz o petista. Olha só. Lula também declara que a política externa brasileira está sendo ditada pelos Estados Unidos. Nossa Petrobras
nosso pré-sal, Eletrobras, os bancos públicos, todos na fila, serem entregues a preço de banana a grandes grupos estrangeiros, como fizeram com a Embraer. Nossa política externa voltou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. Desde essa época aqui, você já via que o Lula já fazia ataques aos Estados Unidos da América. Então, principalmente a um governo de direita, o descondenado vai ter ataques para serem realizados. É tanto que ele nem foi cumprimentar o Trump após a vitória, e nem muito menos depois da posse. Ele não se encontrou, ele não foi aos Estados Unidos. Num encontro que ocorreria, não sei aonde, foi perguntado ao Lula se ele encontrou o Trump. Ele, eu não vi o Trump, deu um problema aqui na segurança, eu estava reunido com a minha segurança. O cara tá fugindo do Trump mais do que tudo, tá? Mais do que tudo. Mas no Brasil tem um aliado. Olha aí. Bolsonaro agradeceu a defesa de Trump contra a perseguição política. Olha o que o Bolsonaro disse. Enquanto o Lula atacou, enquanto os ministros ficaram calados, pianinhos, e deixaram a responsabilidade para o Lula, e o Lula foi lá e atacou, o Bolsonaro agradeceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao presidente Donald Trump por ele ter saído em sua defesa contra a perseguição política que enfrenta no Brasil pelas redes sociais. Bolsonaro disse que tem em comum com Trump a defesa dos interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Esse processo a qual respondo é uma aberração jurídica. Clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso, foi o que escreveu o Bolsonaro aí em suas redes sociais. Agradeço ao ilustre presidente e amigo. Vossa senhoria passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Foi o que declarou aí o Jair Bolsonaro. Bolsonaro chegou até a ser convidado, né? Diferente do Lula, Bolsonaro à época foi até convidado para estar junto com o Trump lá nos Estados Unidos, participando da sua festa, do seu baile e da sua posse. Auxiliares de Lula veem fala de Trump sobre Bolsonaro como um presente. Petistas e ministros do governo Lula comemoraram a mensagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa segunda-feira, em defesa da participação de Jair Bolsonaro nas eleições de 26. Segundo eles, Lula ganhou um presente. Olha aí, minha gente. E que chamou o processo, ganhou um presente de Trump, que chamou o processo de caça às bruxas e diz que irá acompanhar os desdobramentos contra o ex-presidente de perto. Aliados de Lula lembram que Trump tem perdido a maioria das brigas que compra com outros países por meio de mensagens em redes sociais e que o americano acabará prejudicando ainda mais Bolsonaro. Eu não acredito. Ele fez um favor. O povo adora a intromissão, né? Onde ele se meteu, o que ocorreu, perdeu, disse em reservado um ministro influente de Lula. Ora após a manifestação de Trump, Lula aproveitou a entrevista na cúpula dos BRICS, que acontece no Rio de Janeiro, para responder. Diz que o presidente dos Estados Unidos dá palpite na sua vida, não na do Brasil. Diz para o Trump ir lá cuidar da vida dele e não na vida do Brasil, né? Então tá aí, então. Ainda na avaliação de ministros de Lula, Trump decidiu se manifestar em defesa de Bolsonaro como uma reação aos BRICS, o grupo político de países do sul global que inclui o Brasil. No domingo, dia 6 do 7, Trump havia postado em suas redes sociais ameaças aos BRICS,
O atual chefe da Casa Branca prometeu impor uma tarifa adicional de 10% a outros países que se alinharem politicamente com políticas anti-americanas do bloco BRICS. Então eles estão meio que querendo, né? Meio que querendo dar uma refrescada. Eles estão meio que querendo dar aí uma disfarçada. Não, que isso que o Trump falou é um presente. Eu vi gente dizendo assim, não, porque o Trump, ele é queimado. Ele pode até atrapalhar o Bolsonaro, porque o Trump, ele é visto como alguém que persegue os imigrantes ilegais e o povo não gosta do Trump. Você que gosta do Trump, comenta assim: força, Trump. Força, Trump. Vamos lá, gente, vamos arrebentar aí. Força, Trump. Aí, segundo eles, o apoio do Trump é mal visto. Onde já se viu uma coisa dessa, rapaz? Aqui no Brasil, o que mais nós temos são pessoas trumpistas. São os trumpistas. Principalmente a quem interessa. Quem ficou feliz com a defesa do Trump são os aliados de Bolsonaro. O PT não vai ficar feliz. São os aliados de Bolsonaro. Eles sim ficaram felizes com a defesa aí do Donald Trump a Bolsonaro. Exatamente. Então todo mundo que gosta do Bolsonaro gosta do Trump de uma certa forma, por tabela. Aí está ele. O Lindinho! Ê, Lindbergh! Vamos ouvi-lo, minha gente. Gente, essa é a hora de ver quem de fato defende a democracia brasileira. A declaração do Trump, que diz deixem Bolsonaro em paz, é uma brutal interferência em assuntos internos do Brasil. Nós temos que defender a soberania nacional. Sério? E nós temos que defender as nossas instituições. Há um poder judiciário independente nesse país, o Supremo Tribunal Federal. Independente? Eu já tenho denunciado a posição do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, articulando sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E não pode? Isso aqui é inaceitável. Por quê? Então todos os que defendem de fato a democracia brasileira tem que se posicionar nesse momento. Agora, eu digo pro Bolsonaro, tá? Isso no fundo é covardia. Oi? Em vez de enfrentar seus problemas, todo mundo sabe da sua participação na trama golpista. Inclusive um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, para assassinar o presidente Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin. É covardia dele e do seu filho, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, segurando uma posição de subalterno. Porque, na verdade, o que eles queriam é que o Brasil virasse uma colôniazinha norte-americana. Não. Esse é um país grande, independente, que tem soberania nacional. Vamos repudiar. Cobro de todos os democratas brasileiros que se posicionem nesse momento. O gabinete. Não é em defesa do governo A, do governo B. Não. Em defesa das instituições, da soberania e da democracia brasileira. Entendi. Entendido. É aí, meus amores, que mora o perigo, não é? Gente, essa é a hora de ver quem de fato defende a democracia. Tá, tchau. Vamos deixar o Trump aí que é mais bonito que você. Sabe quem saiu em defesa também? Foi o Tarcísio, tá? Ele saiu em defesa aí do Bolsonaro. Ele endossou o apoio do Trump a Bolsonaro. Segundo ele, tem que ser julgado só pelo povo. E eu concordo. O Bolsonaro, ele tem que ser julgado somente pelo povo. Só que eles sabem que pelo povo, a Deus viola Lula. A Deus viola Alexandre de Moraes. É Bolsonaro eleito de novo. E Bolsonaro fazendo a maioria. Gente, Bolsonaro, mesmo não sendo eleito em 22,
nós temos o Congresso mais à direita desde a história aí da redemocratização brasileira. Você pode achar que não tem parlamentar de direita o suficiente, você pode reclamar de algumas atitudes da direita lá, os parlamentares, mas números são números, ok? Números são números. O PL, que é o partido do Bolsonaro, se tornou o partido, se tornou o maior partido do Brasil. Então é o Congresso mais à direita que existe até o momento. E nessa situação, tá bem? Nessa situação, Bolsonaro ganhou com isso. E na próxima, se eles deixam o Bolsonaro concorrer, e mesmo preso, o Bolsonaro ele vai fazer números extraordinários. Preste atenção. É a vez da direita. Porque o povo já entendeu que a esquerda ela é retrógrada, ela é uma droga, o país vai ser entregue mais pobre do que o Lula pegou, ok? Nós estamos passando por um momento de crise financeira, o poder de compra do brasileiro diminuiu com o aumento de tantos impostos, com o retorno de alguns impostos, com a criação e a elevação no percentual desses impostos. Tá? O povo não é burro, o povo aliás, às vezes é burro, mas não é bobo, digamos assim. Uma hora o povo acorda. Quando você mexe no bolso do povo, o povo acorda. Quando o povo, tá? Quando o povo sente que foi tocado no bolso, aí o povo acorda. E o povo está sendo tocado no bolso, tá bem? Está sendo tocado no bolso. Tá certo? Tem gente questionando aí se esse é um canal de direita. É um canal de direita, Lu. Não sei o que aconteceu com a tua mensagem aí não, minha flor. Tá bem? Se você falou besteira, os moderadores tiram. Mas pelo que eu vi aí, eu nem tô vendo mensagem sua aí. Pode ter sido com o YouTube. Às vezes o YouTube remove também. A depender do que você falou aí, o YouTube... Tá bem? Vamos lá, minha gente. Repete o que você colocou aí, Lu. Escreve de novo aí, Lu, câmera. Faz isso. Você que está aqui comigo, vai comentando aí, tá bom, gente? Que às vezes, Lu, às vezes é até uma denúncia. Agora não é com a gente, não. Eu não vi ninguém excluindo mensagem sua. Tá bem? Escreve de novo aí o que você escreveu. Tá bom? Vamos dando sequência. Parabéns ao Tarcísio, então, por endossar o apoio a Bolsonaro e dizendo que o Bolsonaro merece ser julgado pelo povo. Ô, gente, é só o começo. Vem muitas bombas ainda essa semana. Essa semana ainda tem muita coisa para acontecer no país aí, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro criticou o procedimento do STF, golpe sem tropa, sem armas e sem minuta. Em publicação no X, o ex-presidente voltou a criticar o processo, que é acusado de tentativa de golpe de Estado. É o que está destacando aí a revista Oeste, e nós estaremos destacando aqui para você, beleza? O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a se pronunciar sobre as investigações que envolvem no suposto plano de golpe de Estado entre 2022 e 2023. Em publicação nesta segunda-feira, dia 7, em sua conta oficial na rede social X, o líder ironizou elementos do processo que corre no Supremo Tribunal Federal, STF. Mais uma ilegalidade no processo do golpe sem tropa, sem minuta, sem financiamento, sem armas. Uau, meus amores. Junto da mensagem, o ex-presidente compartilhou a imagem de um artigo de opinião que o jornal Folha de São Paulo veiculou nesta segunda-feira, dia 7, com o título A Acareação que o Brasil não viu. O texto de Bruno Dalari Oliveira Lima, José Luiz Oliveira Lima
Milena Gardiano, Rodrigo Dalacqua e Rogério Costa, advogados criminalistas que integram a defesa do general Braga Neto, eles questionam a proibição da acareação entre seu cliente e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Desde março, o STF aceitou a denúncia contra Bolsonaro por suposta tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e outros crimes em razão dos atos de 8 de janeiro. A acusação faz parte do inquérito que investiga o que teria sido uma articulação para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo depois das eleições de 2022. Aliados do ex-presidente denunciam perseguição política e apontam a fragilidade das provas. Já ministros do STF, especialmente o Alexandre de Moraes, ele sustenta que há materialidade para afirmar que houve tentativa de golpe de Estado no Brasil e que apenas analisam quem atuou nos bastidores para minar a democracia. A corte e nas redes sociais, o ex-presidente afirma que não incentivou nem buscou uma ruptura institucional e que considera as acusações de uma tentativa de desmoralizá-lo politicamente. Segundo ele, não houve golpe nem tentativa. Foi o que disse Bolsonaro. Faltam fatos, sobram narrativas. Parabéns, então, aí ao presidente Bolsonaro, que tem que se pronunciar mesmo. Tem que ir pra cima e botar pra quebrar. Beleza? Pra você que ainda está aqui comigo, comenta Força Bolsonaro, Força Bolsonaro. O Trump, ele monitorou a cúpula dos BRICS no Brasil, é o que revela a Casa Branca. Olha só, meus queridos. E eu vou trazer para você aqui a reportagem do portal Metrópolis, para você que está nos acompanhando, o que eles estão falando aí a respeito lá do Banco BRICS. O que aconteceu com esse monitoramento aí do Donald Trump? Tá na tela, rodou. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou agora há pouco que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava monitorando a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Ontem à noite, Trump ameaçou tarifar em 10% países que se alinhassem às políticas anti-americanas dos BRICS, e a gente vai ver agora esse momento. So does President Trump believe that the BRICS are getting stronger or trying to isolate the United States? And how close is he monitoring this summit that is taking place in Brazil right now? He's closely monitoring it, which is why he put out a statement himself. He does not perceive these countries as growing stronger. He just perceives them as trying to undermine the United States' interests, and that's not okay with him, no matter how strong or weak a country may be. Go ahead. A porta-voz da Casa... Tá aí, meus queridos. Então, aqui, já que entramos, né, eu entrei no assunto sem encerrar o assunto do Alexandre de Moraes, mas resumidamente aqui para você, o Trump, ele está de olho o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem quem diz, os PT aí, ou alguns ministros, podem enxergar que a conversa, a fala do Donald Trump foi só um recado aí em revolta ao que aconteceu aqui no Brasil, a questão aí dos BRICS. Eles vão usar essa desculpinha mesmo, né? Não, o Trump resolveu falar porque teve a cúpula dos BRICS aqui, ele tá enciumado, porque os BRICS estão querendo tirar o dólar como moeda padrão, enfim. Aquela conversa de sempre que esse povo tem aí, esse povo esquisito aí da esquerda, beleza? Mas aqui, ó, ainda dentro do assunto, o Trump, ele impôs novas tarifas a 14 países. Ele enviou carta a líderes dos países. A África do Sul, Japão e Coreia do Sul estão na lista. A África do Sul, ela faz parte dos BRICS, não é? Pois é, meus queridos. Então já tem países aí dos BRICS já entrando, ok? Já entrando na lista. Retiro, porrada e bomba. E aguarde mais aí situações aí vindo de Trump contra os países dos BRICS. Já anunciou 10% de taxa.
10%. Me parece que o Brasil está envolvido, né? Parece que o Brasil está envolvido. Pessoal, sobre tudo que nós vivemos até agora, que nós estamos acompanhando, é importante. As situações, elas estão avançando tanto dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do secretário Marco Rubio. Agora Trump assume a parada. Brasil agora, segundo Trump, será acompanhado de perto, tá? Agora começa, tá bem? Agora começam a monitorar o Brasil e o foco é as eleições de 2026. Eu sabia. O que aconteceu na Venezuela não ficará impune, não ficará barato. E olha que até o Biden manteve sanções contra a Venezuela. Quem dirá Trump? Até o Biden, aquele boca aberta, aquele esquerdista, ele manteve as sanções contra o Nicolás Maduro. E meus queridos, eu espero que não, porque eu ainda tenho muita fé. Eu não tenho fé nos homens, mas em Deus. Eu tenho até falado aqui, se a gente for confiar na justiça, Bolsonaro está condenado, tá bem? E não é sendo pessimista não, mas a minha fé, eu até digo aqui para alguns, é somente aí com a intervenção divina mesmo, porque a situação do Bolsonaro é bem complicada por conta aí de quem o está julgando. Mas eu ainda tenho fé que alguém da direita vai vencer as eleições aqui no país, mesmo se eles mantêm Bolsonaro de fora. Eu fiz esse comentário aí ao longo do programa, que Bolsonaro vai fazer barba, cabelo e bigode. Presta atenção, olha pra mim. Bolsonaro vai fazer barba, cabelo e bigode. Não sei se ele estará na disputa, mas ele vai eleger, tá? De deputado estadual, federal, governador, senadores, que é o foco dele, e deputados federais e até presidente, sendo ele ou outro. Como eu disse, a situação do Brasil está indo ladeira abaixo. Não tem um respiro, não tem assim um crédito para Lula. Ok? Até aqui? Não existe um crédito, não existe assim uma situação de vamos confiar no Lula, vamos ver o que dá. Não existe. Não existe essa situação. E principalmente, eu estava comentando aqui há pouco, você que está comigo, você deve ter ouvido eu falar que quando você mexe no bolso do povo, o povo cai fora. O povo não aguenta mais pagar tantos impostos, o povo não aguenta mais encarar uma situação onde o povo está sendo quase que roubado. Foram roubados aí. Aí muitas das vezes, tá bem? Muitas das vezes o povo foi roubado aí na questão do INSS e está sendo roubado com tanto imposto. Pra que isso? Diminuir os custos ninguém quer, meu. O cara não quer deixar de fazer viagens, não. Ele não quer deixar de fazer viagens. Não quer deixar de viajar, não quer deixar de gastar dinheiro. Então o governo, ele é destruído, conforme falou o próprio Eduardo Bolsonaro aí, o governo é destruído. Eles vão colocar quem? Fernando Haddad? Eles vão colocar Guilherme Boulos para ser o candidato da direita? Da esquerda, perdão? É Lula de novo. E mesmo se for esses nomes, aí que não ganha mesmo. Então Bolsonaro volta, barba, cabelo, bigode, como eu estava dizendo. Assim espero eu, que Deus e seus anjos digam amém. E que aí essas sanções não se acheguem ao Brasil. Mas pode ter certeza
Se caso houver uma eleição de presidente de esquerda, se eles não mudarem o comportamento, logo a gente vai ver aí os Estados Unidos impondo sanções contra o Brasil. E eu não torço por isso. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Bastou os Estados Unidos impor sanções, a Venezuela foi destruída. Olha a carta do Lula dizendo que o país vive na mão dos Estados Unidos, lá de 2018, né, que ele sempre criticou os Estados Unidos, e ainda mais agora com o Trump no poder, e a época também, né, era Trump. Imagina como irão ficar as coisas aqui no Brasil se a gente tem aí a infelicidade de repetir um governo aí, ou do Lula ou do PT, tá? Agora eu acredito que como o governo está caminhando para o fim, Trump não vai impor sanções aqui, porque depois ele vai ter que tirar. Aí com 5 meses, 6 meses, sei lá, ele vai ter que tirar as sanções. Então, provavelmente, pelo menos o que está no radar é isso, que ele não vai impor sanções ao Brasil, a nenhum tipo de produto do Brasil, mas queira ou não queira, acaba colocando ali, aumentando imposto, criando algumas barreiras, e a situação vai se complicando para a gente, tá? Obviamente, culpa de quem? Culpa do Lula, que é um anão diplomático, que não consegue relacionar com democracia, só consegue se relacionar com ditadura. Aí ficar dentro da bolha é fácil. Você, por exemplo, que é crente, você só consegue conversar com crente, não é? Aí você não consegue dar atenção para quem não é crente, para quem não é da sua igreja, aí fica fácil. E do mesmo jeito você, que não consegue, não tem paciência para tolerar um mais velho, não tem paciência para conversar com quem não bebe, a conversa só fica legal se tiver bebida pelo meio, e assim sucessivamente. É fácil a gente ficar na nossa bolha. Quero ver estourar a bolha. Quero ver estourar, falar, não, os Estados Unidos é um governo de direita, mas eu preciso do governo dos Estados Unidos. Israel é um governo de direita, mas eu preciso de Israel. Terra estranha com gente esquisita, meus queridos. Deixou o like? E que tal deixar o Pix aqui? Hã? Que tal deixar o Pix? Que tal deixar o Pix? Ajuda, sabia? Você não tem noção. É 5 seu, 5 da Dona Maria, e a gente vai comprando o feijão, o arroz aqui, e vamos se virando, tocando o barco. 11 95 275 3898 ajuda o nosso programa. Se inscreva também no canal, isso fortalece muito aqui o programa. Sempre um boletim informativo, as melhores informações para você que se liga no apoio.